Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Esse acordo entre Brasil e Portugal foi implementado em 2008. O que dizia esse acordo? Que advogados brasileiros poderiam se inscrever na Ordem de Advogados de Portugal e vice-versa, sem a necessidade de fazer uma prova, sem a necessidade de fazer um estágio. Era uma aplicação meramente administrativa, então a gente fazia um formulário de aplicação, tinha alguns requisitos ali de domiciliação profissional, você tinha que fazer o NIF, que é uma espécie de CPF de Portugal, mas enfim, era uma aplicação que você conseguia resolver, inclusive remotamente. Eu fiz toda a minha aplicação na Irlanda em 2020, consegui resolver aí questão de semanas, e consegui ser admitida na Ordem de Portugal, simples assim, fazendo a aplicação. Entendi. Então, era essa forma, tinha várias vantagens esse acordo, porque existia uma cooperação entre os países, né? Tanto acadêmica, quanto a questão do mercado de trabalho. Eu acho que abriu muitas portas tanto para o Brasil quanto para Portugal. E muitas vantagens para advogados brasileiros que tinham essa intenção de atuar no exterior, porque Portugal acabava sendo a porta de entrada. Então, E aí, mas assim, isso acabava gerando algum desconforto lá em Portugal, reclamações de advogados portugueses ou algo do tipo? Por quê? Por que isso foi revisto no final das contas? Já havia conversas desde o começo do ano sobre a revisão desse acordo, né? Eu trabalho com isso, a gente tem a mentoria, então a gente já havia alertado as pessoas que quem tinha o interesse de se inscrever, que fizesse o quanto antes para aproveitar as regras atuais, porque a gente já sabia que ia restringir. Por quê? Porque o número de advogados inscritos estava aumentando de maneira significativa. E sim, a questão das queixas até foi algo, enfim, que veio à tona agora na deliberação do Conselho, vou falar daqui a pouco, mas foi uma das razões. E um dos argumentos de Portugal também é não ter a reciprocidade, então os brasileiros usufruindo muito mais do acordo do que vice-versa. Então, várias questões a gente já sabia que ia acontecer, mas não tínhamos ideia que ia acontecer de uma maneira tão drástica, tão rápida, né? Falando um pouquinho assim de quando estourou a bomba, inicialmente no sábado, a gente teve acesso a uma minuta pertinente à revisão desse acordo, então a princípio se falava de revisão, algumas cláusulas que realmente iriam restringir a inscrição de advogados, como, por exemplo, instituir aí a questão da prova técnica, então advogados brasileiros teriam que fazer a prova, teriam que fazer estágio. Nessa minuta tinha uma cláusula que foi uma das que mais causou frustração e raiva mesmo de advogados brasileiros, que é a cláusula de retroatividade, que dizia que advogados que se beneficiaram desse acordo para se inscrever em outros países, como eu, não poderia ter feito isso e que perderia valor, né? Só valia o acordo entre Brasil e Portugal, ou seja, em outras palavras, o fato de eu me qualificar na Irlanda por consequência desse acordo não valeria. Então, e isso foi levado em prática? Não, essa foi uma minuta que vazou no sábado, mas que já deixou assim a gente bem desesperado, porque se essa minuta passasse de fato, muitas coisas iam mudar negativamente. Aí eu acho que teve tanta movimentação depois da minuta, os advogados começaram a se manifestar a respeito, e aí terça-feira simplesmente a gente recebeu a bomba, a notícia que acabaram o acordo, não tinha revisão mais, agora realmente teve a cessação, então parou de valer o acordo. E isso foi uma decisão automática, assim, do nada? Tipo, não deram prazo nenhum para que acabasse no futuro? Não, essa é uma das questões que a gente está levantando. Teve uma votação no dia 3 de julho e por deliberação do Conselho de Advogados de Portugal, de forma totalmente unilateral, né? Só Portugal decidiu, acabaram com o acordo, efeito imediato, então não deram nenhum prazo de adaptação para as pessoas poderem procurar outras opções, né? Esse é um dos fatores que a gente está questionando, inclusive a legitimidade dessa decisão. Está sendo discutido, inclusive agora, 8 horas, vai acontecer uma reunião entre advogados em Portugal para ver uma possível ação de questionar a legitimidade, questionar a legalidade deles fazerem isso, porque em tese não poderiam
acabar com o acordo da forma que acabaram, né, através de uma deliberação do Conselho. Teria que ser feito um procedimento legal, né, não teve ali direito à defesa, contraditório, prazo de adaptação, não teve nada disso. Sim. Foi algo muito brusco, então a gente está questionando isso e vão vir ações decorrentes disso. Você tem ideia de quantas pessoas foram beneficiadas antes? Quantos advogados realmente conseguiram fazer esse processo? Sei lá, ou quantos por ano? Salvo engano, somos 3 mil advogados brasileiros inscritos na Ordem de Portugal. Se tiver alguém ao vivo aí com um número diferente, mas eu acho que são 3 mil. Então, são 3 mil pessoas que não só conseguiram, através, né, da inscrição, advogar em Portugal, mas também serem admitidos em outros países, né? O meu caso, por exemplo, a gente discute muito essa questão deles terem falado, não é legítimo quem se inscreveu em outras ordens, você só pode atuar em Portugal. Inclusive, essa é uma das questões que estava ali na minuta de sábado, dizendo, quem se inscrever vai ter uma restrição de que só vai poder atuar em Portugal, mesmo depois de passar por estágio, né, que eles estavam propondo, mesmo depois de passar pela prova, brasileiros vão ter a restrição de só atuar em Portugal. E aí o caráter discriminatório dessa ação. Por que advogado português que é admitido em Portugal pode usufruir da sua admissão lá na Ordem de Portugal para outros países e brasileiro não? Então, teve bastante manifestação por parte dos brasileiros, porque houve, sim, um caráter discriminatório aí nessa decisão. Mas, enfim, é injusto, porque aqui na Irlanda, por exemplo, eu tive que fazer uma prova, e não foi nada fácil, né? Eu tive que fazer um exame de transferência, passar por todo um processo de aplicação, de elegibilidade, até, enfim, ser admitida como solicitor. Então, a gente discorda, né, desse posicionamento lá da bastonária, né, a Fernanda, que, enfim, está à frente do conselho, e outras questões, limitação de exercício profissional, tem várias questões internacionais mesmo que eles estariam infringindo se isso for adiante. E eu falo se isso for adiante porque, embora eu já tenha acessado o acordo, eu não acho que vai ficar assim, né? Eu acho que os advogados vão tomar providências, nem que seja para buscar o prazo, um período para que os advogados possam se adaptar a essa cessação, enfim. Então... seria o mínimo, né? Porque sim, eu tenho certeza, assim, que você trabalha com isso também, você ajuda as pessoas, né, os advogados aí a conseguirem, né, esse registro lá, com informações e tal. Então, seria o mínimo, porque eu tenho certeza que tem muita gente que estava já no processo, que estava... sei lá, comprando as coisas. Quem está no processo estaria resguardado, né? Quem já está com a inscrição pendente ou quem tinha agendamento, ok. Sim. Mas eu tenho mentoreados, por exemplo, colegas ali do grupo que estavam em processo de se mudar para a Irlanda e já tinham todo um plano traçado. Primeiro passo, vou me inscrever em Portugal. Todo acordo desse caráter assim de reciprocidade, como era de Brasil e Portugal, foi se dado um prazo razoável, né? Historicamente, sim, a gente tem outros acordos que a gente vê que tem uma natureza semelhante e é o mínimo que se espera, dar um prazo para as pessoas se adaptarem. Desculpe a voz, gente, porque boa eu tô tarde, Lucas aqui. Tá indo um pouco rouco. Tá, o Lucas tem uma pergunta ali. Thaís, boa tarde, tudo bem? Obrigado por ter nos ajudado aí com essa brechinha. A minha pergunta, então, pelo que eu entendi, é a primeira. Aqueles que já se beneficiaram, nada muda, que é o seu caso. Nada muda. Tem na decisão, na deliberação do conselho, tem um parágrafo que é direcionado para o meu caso, por exemplo, dizendo que o acordo vale Brasil-Portugal, né? Que ninguém deveria se beneficiar desse acordo para inscrever em outros Estados-membros, por exemplo, a Irlanda. Mas não passa disso. A gente está com um receio de que, a partir de agora, Portugal possa incluir algum tipo de anotação, restrição no nosso registro, né? Porque tudo que a gente tem que fazer aqui na Irlanda como advogado, por exemplo, quando eu pedi admissão aqui como advogado na Irlanda, eu precisei de um certificado de Portugal dizendo que eu estava ativa, dizendo que eu não tinha nenhuma pendência. Então, o nosso receio é que eles vão começar a transparecer aí para os outros países que o acordo é Brasil-Portugal, que a gente não deveria estar se usufruindo disso. Tem esse receio, mas por enquanto é só um receio. Mas nada se materializou,
E, a princípio, quem já se inscreveu tem esse direito adquirido que não vai ser mexido nisso. É o que a gente espera, pelo menos. E nesse caso, se a pessoa, se nada mudar, tudo continuar do mesmo jeito que está, infelizmente, essa vai ser a decisão final. Para a pessoa que fez direito no Brasil, como é que ela ingressa aqui na Irlanda? Tem alguma solução aí para quem quer advogar na Europa? Uma coisa que a gente sempre fala é que você não precisa se qualificar aqui para trabalhar na área jurídica, né? Então, advogados brasileiros que queiram vir para a Irlanda, é plenamente possível você trabalhar em outros cargos que não exijam a qualificação como solicitor, que é o meu cargo, por exemplo. Então, não há impedimento, as pessoas vão continuar a poder vindo e atuando na área, mas para quem quer se qualificar sem a via Portugal, dificulta um pouco as coisas, tá? Não existe hoje um acordo entre Brasil e outro país da União Europeia que seja tão benéfico para brasileiros, como era o caso de Brasil e Portugal. Então, teria que explorar outras vias, né? É algo que a gente já está estudando. O Reino Unido, por exemplo, ele aceita a nossa qualificação do Brasil para você se registrar como advogado estrangeiro, não para se tornar um solícito, mas para você fazer esse registro de advogado estrangeiro, eles reconhecem a nossa qualificação, mas daí vai requerer a prova também. Só que a gente está explorando e estudando, a gente ainda está digerindo essa decisão que foi tão recente, mas com certeza absoluta, é o que eu tenho falado para os colegas, a gente vai achar outras alternativas, né? Então, essa decisão não vai nos parar, não vai impedir os advogados de vir para a Europa, a gente vai achar outras vias, sim. Quem é que pode lutar contra essa decisão? São associações... É a própria OAB? São associações daqui? Quem é que pode ter forças para lutar e derrubar essa decisão aí? A OAB, como o órgão que representa os advogados, teria legitimidade para estar ali num polo ativo de uma ação coletiva. Vai ser discutido, inclusive, agora às 8 horas, entre os advogados, quais são as ações cabíveis nesse caso. Mas eu acho que, sem dúvida, a OAB seria a parte mais legítima para tentar cassar essa decisão ou tentar adaptar, enfim. A gente realmente acha que ela não poderia ter feito da forma que ela fez, né? Não foi seguido nenhum tipo de procedimento, então algo vai ser feito. Mas são cenas para os próximos capítulos. Tomara. Então é isso, né, Thaís? Eu queria te agradecer e queria dizer, assim, tem algo mais aí que a gente... faltou falar aqui, que seria bom passar para o público aí, principalmente para os advogados aí que estão esperando essa decisão? Ontem a gente abriu a caixinha de pergunta lá no Instagram do Passaporte. Eu sei que o pessoal está desesperado, mas calma. O caminho via Portugal era mais fácil, mas mesmo assim era difícil, porque a gente teve que passar por uma prova, a gente teve que estudar. Então, todos os caminhos são difíceis, uns mais, outros menos. Saibam Sim. que tem solução, né? Não é um caso perdido, acabou Portugal, não vai ser mais possível fazer uma carreira aqui no exterior como advogada. Peraí, a gente vai achar outras opções. Então, só quero passar uma mensagem de conforto, porque eu sei que os colegas estão muito preocupados, desesperados, mas calma, né? Eu acho que ainda tem muita água para rolar, inclusive via Portugal, mas se na pior das hipóteses Portugal não der mais certo, a gente vai achar outras saídas. Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.